Olá, meus amigos, meu nome é William, sou advogado, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste canal vamos tratar de assuntos de grande repercussão no cenário mundial, com temas atualizados e exclusivos para você saber sempre do seu direito, pois o seu direito é a nossa obrigação. Então, vai lá, se inscreva no canal e ative o sininho, pois estaremos sempre trazendo grandes vídeos para você e assim também iremos sortear várias surpresas para os nossos inscritos. Então, não deixe de curtir a nossa página no YouTube. E hoje separamos um tema de grande repercussão no cenário mundial, que é sobre a prisão do ex-jogador da seleção, o lateral Daniel Alves. O fato ocorreu em Barcelona, a qual mesmo está sendo acusado perante a justiça espanhola de ter praticado violência sexual contra uma jovem dentro de um banheiro em uma boate lá em Barcelona. Então, assim, daí a gente retira que o fato ocorreu à clandestinidade, ou seja, dentro do banheiro. Então, só teria as duas pessoas ali e nenhuma outra testemunha presencial testemunhou o fato. Mas, mesmo sem essas testemunhas presenciais, a justiça catalã ela entendeu que tem indícios suficientes de autoria para motivar a prisão do jogador Daniel Alves. Então, o fato ocorreu no dia 30 de dezembro do ano passado. Todavia, após recolher informações, após a polícia catalã montar todo o acervo de provas, os mesmos arquitetaram uma estratégia para o jogador que estava no México voltar para a Espanha. Com isso, o jogador fez para mim um dos erros mais incríveis da história, que seria comparecer perante a uma instituição para uma suposta conversa informal sem a presença da sua assessoria jurídica, sem a presença de seu advogado. Em decorrência disso, o mesmo rapidamente foi levado para a corte espanhola, a qual a juíza que instruiu o fato decretou, naquele momento, a sua prisão preventiva sem a possibilidade de fiança. Prisão essa que, perante a lei espanhola, ela tem o prazo inicial de 2 anos até concluir as investigações, podendo ser prorrogada por mais 4 anos. Então, o jogador pode ficar à mercê da justiça espanhola, aguardando uma sentença penal condenatória pelo prazo de até 4 anos. E se chegar a ser condenado, o mesmo pode pegar uma pena de entre 12 até 15 anos, pois perante a lei espanhola existe formas de agravamento dessa pena, chama agravantes. Então, o mesmo está sujeito a uma pena de até 4 anos, de até 15 anos. Assim, dentre outras informações e dentre outras justificativas e motivações da decisão da juíza, foi os indícios suficientes de autoria. Ou seja, a juíza entendeu que existe sim, embora o jogador tenha negado primeiramente a sua participação no crime, ela entendeu que tinha sim indícios suficientes de autoria. Quais seriam esses indícios? Primeiro, teria a imagem da câmera, do estabelecimento, a qual teria captado a presença do jogador e a jovem dentro do banheiro pelo tempo aproximadamente de 15 minutos, a qual a jovem teria entrado primeiro e possivelmente logo depois o jogador teria entrado e permanecesse lá dentro com ela. Outra coisa seria o depoimento incolume da vítima. A vítima ela foi bem incisiva e firme em seu depoimento, não mudando de versão, inclusive requerendo o anonimato e bem como não querendo nenhuma forma de indenização pelo fato. Outra situação que trouxe grande repercussão e fundamentou a decisão da juíza seria o relato de uma das amigas da vítima, que narrou que no mesmo dia o jogador Daniel Alves teria sim praticado contra ela também atos de agressão sexual. Outra coisa seria, outro fundamento para a prisão, seria uma câmera que estava deposta sobre a roupa de um segurança, que pegou no exato momento em que a vítima saiu, alegando toda a situação
toda a acusação de agressão sexual praticada pelo jogador. Mas o que simplesmente repercutiu e foi a base alfa da decisão foi dois fatores. Primeiro, a mudança de versão do jogador, que primeiro garantiu que não conhecia a vítima perante a sua imprensa. Daí já me acuso a abster a dizer que talvez foi uma influência da sua assessoria ou talvez como forma de preservar o seu casamento. Todavia, tal versão caiu de prova após encontrar perante as vestes da vítima, bem como perante ao local do crime, ou seja, o banheiro, encontro de incremento, ou seja, de conteúdo que colocou o Daniel Alves como realmente teria praticado algum ato sexual, pois fluidos masculinos, teriam sido encontrados tanto nas vestes quanto no banheiro. Assim, dentre essa informação, essa mudança de versão do jogador, bem como outro fator de extremada importância, que foi um relato da vítima de uma tatuagem íntima que o jogador teria em suas partes íntimas, foram os elementos que, segundo a juíza, ela teria usado como base para a decretação. Então, seria esses os indícios suficientes da autoria que motivou a decisão da prisão. Outros fatores, que aí a gente pode até comparar no nosso código, no Código de Processo Penal, seria a situação relacionada ao quantitativo da pena, no artigo 313. Aqui eu estou falando do Código de Processo Penal brasileiro. O artigo 313 ele narra que se o crime for maior que 4 anos, cabe sim a decretação da prisão preventiva, que também se assemelha ao Código espanhol, haja vista que pelo regimento a pena bate 12 anos. Então, assim, seria passível de uma decretação de prisão preventiva. Outros fatores seria o fato do poder aquisitivo do jogador, pois este, detentor de grandes posses, poderia sim corromper a instrução processual, pois o mesmo tem um poder aquisitivo para tanto, assim, compra de testemunhas, dentre outras. Em decorrência disso, se assemelha muito ao artigo 312 do Código de Processo Penal. O que reza o artigo 312? Que a prisão preventiva, isso do Código de Processo Penal, ela pode ser decretada se houver indícios de que a pessoa se solta pode sim corromper a instrução criminal. No caso, por qualquer meio, ela tem condição de comprar testemunhas, sumir provas. Então, é um fator predominante para a decretação da prisão preventiva e foi utilizado pela juíza lá em semelhança aos dois ordenamentos jurídicos pátrios, tanto da Espanha quanto brasileiro. Outro fator que também se assemelha a esse poder aquisitivo, se assemelha a outro requisito para a prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro, que seria previsto no artigo 312 também, que seria a aplicação da lei penal, garantir a aplicação da lei penal. No caso em específico, que o poder aquisitivo do jogador, o mesmo poderia e teria as condições suficientes para deixar o país. Assim, se o jogador deixar o país vir para o Brasil, isso se assemelha muito a um caso que recente também do ex-jogador Robinho, que a qual teve uma condenação pelo mesmo assédio sexual, tanto na Itália, e o mesmo quando veio para o Brasil, conseguiu vir para o Brasil, ele não está sujeito à lei italiana, porque tanto a Itália quanto a Espanha, elas não possuem com o Brasil um acordo de extradição. Então, por ausência desse acordo de extradição, se o jogador deixar o país, ele não fica sujeito à lei do país, e isso é prejudicial e foi um fator predominante para a decretação da prisão preventiva, dentre outros, quanto à mudança de versão, a qual eu já falei aqui, que primeiro o jogador alega que não conhecia a vítima e depois alega que teve relações sexuais consentida com a mesma. Mas tais fatores entre si foram elementos que também justificaram a prisão do jogador perante a Corte Espanhola, que inclusive se traz que essa lei ela é nova, essa lei ela é uma lei orgânica que foi instituída recentemente perante a Corte Espanhola em decorrência de um fato que aconteceu
entre uma jovem que foi sim vítima de violência sexual por cinco pessoas. Em decorrência disso, em 2022 nasceu essa Lei Orgânica 10 de 2022, que é uma lei orgânica espanhola, conhecida como a Lei da Integridade da Liberdade Sexual. Inclusive, ela é conhecida na Espanha como a lei do só sim é sim. Então, garante maior segurança e maior profundidade em relação a esses crimes que é duramente combatido na Espanha, que são crimes de violência de cunho sexual. Então, esses, dentre outros, foram os elementos que justificaram a prisão do jogador, que se assemelha ao nosso Código Penal brasileiro nos artigos 312 e nos artigos 313 do Código Penal brasileiro, que narra, dentro do artigo 312, as causas que possam, os requisitos, né, que faz nascer a prisão preventiva. Dentre elas, a garantia da ordem pública, que se a pessoa ela está sempre praticando crimes, não foi o caso do jogador, mas se a pessoa ela está sempre praticando os crimes, ela está colocando a sociedade em risco. Então, para garantir essa ordem pública, decreta a prisão preventiva. Aí, assim, as duas que já assemelham ao fato do jogador, que é a conveniência da instrução criminal, ou seja, se solto, ele pode corromper a instrução, ele pode corromper a investigação, aqui no jogador associado ao seu poder aquisitivo, para tanto, bem como a aplicação, garantir a aplicação da lei penal. No caso, se solto, esse tem condições ou há indício suficiente de evadir do local e se furtar da lei penal, no caso aqui do Brasil, e se furtar da lei espanhola, em decorrência se ele fazer uma fuga e vir para o Brasil e, dentre isso, não tem um acordo de extradição entre os dois países e o mesmo ficaria impune, que é o que é combatido por essa nova lei orgânica 1022 do ordenamento pátrio espanhol. Então, assim, quais são as consequências desse delito para o jogador? A primeira que ele já teve foi a demissão do time que ele jogava, né? É o Pumas do México, já simplesmente rescindir o contrato. A segunda e mais importante seria a condenação de uma pena de até 15 anos, dentre outros fatores prejudiciais do jogador. Então, assim, a defesa do jogador ele tem sim condições de recurso, inclusive dia 31 de janeiro é o último dia do prazo para que que a defesa do jogador faça ali recursos perante o juiz processante, que é a juíza que vai instruir o processo, e se caso for negado, eles podem apelar para o Tribunal Provincial Espanhol, a qual também poderá, se houver elementos suficientes, revogar a prisão sem prazo, sem fiança, que foi hora decretado para o jogador. Então aqui a gente eu trouxe para vocês essa informação e fundamentação acerca da prisão e possíveis recursos que podem ser feitos para o jogador responder o processo de liberdade, pois o mesmo ainda não tem uma sentença penal condenatória. E fatos novos vêm surgindo a todo instante, inclusive um novo fato que pode beneficiar o jogador, que seria, isso aí é exclusivo, já disse que o nosso conteúdo ele é exclusivo, que seria um laudo médico comprovando que houve sim um beijo, um contato, né, de lábios entre o jogador e a vítima. Versão essa que foi negada pela vítima. A vítima ela alega que não houve beijo perante o ataque, a agressão sexual, mas o laudo médico comprova que houve sim. Então seria uma perícia técnica até então, que houve sim esse beijo, e isso pode sim ser usado a favor do jogador perante a sua defesa. Todavia, tal laudo também, por isso que a gente tem que ficar atento à questão da prova nebulosa, que ela pode servir ou também não, porque tal laudo médico também alega a presença dos fluidos fluidos corporais nas vestimentas da jovem. Então, dentre as medidas mais apropriadas que a defesa possa tomar, seria, dentre outras, né, matérias fáticas, matérias de direito, confrontamentos, acareações, dentre outros institutos, né, tanto incompatíveis entre a defesa
entre o ordenamento espanhol e o ordenamento brasileiro, seria pedir, né, uma medida para que o jogador responda essas acusações em domicílio, né, perante aí a apresentação de um domicílio espanhol, a qual o mesmo poderá ser preso domiciliarmente com monitoramento eletrônico, mediante a tornozeleira eletrônica, que monitora em tempo real, assim evita a questão de fuga e quebra essa premissa da furtação da lei espanhola, pois o mesmo teria que ficar em tempo real naquele local. E outra forma seria também a apreensão de documentos excepcionais, se dentre eles o passaporte do jogador. Sem ele fica mais difícil mesmo deixar o país e dentre essas ficar ali aguardando o processo em liberdade, mas sujeito sim à lei espanhola. Outros fatores que podem ser abordados demandam de maiores conhecimentos do caso e assim, no decorrer da instrução, porque agora o processo está numa fase ainda inicial, a qual terá audiências, dentre outros fatores, até chegar em julgamento perante a Corte Espanhola, a qual sim teremos o final, o enredo dessa situação contextual, a qual coloca o jogador em uma situação muito delicada. Então, meus queridos, foi um breve relato sobre os fatos, e aqui, quando a gente fala em questão de direito penal, é sempre uma ótica bem detalhada e que a gente tem que ter muito cuidado, beleza? Então esse foi nosso primeiro vídeo. Siga aí para mais informações, para mais conhecimento. Então assim, estaremos trazendo conteúdos atualizadíssimos para você. Então se inscrevam, ative o sininho, vamos sim sortear alguns brindes para os inscritos, após a gente bater a meta aí de 1000 inscritos. Então fica com a gente, pois o seu direito é a nossa obrigação. E muito obrigado, siga no canal e teremos sim outros vídeos e com temas importantíssimos. Fique ligado e não perca, pois você está diante do seu direito e não vamos deixar isso em vão, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.